Furries são pessoas que gostam de consumir mídias com animais antropomórficos, mais precisamente são pessoas que gostam de se juntar em grupos para apreciar esse tipo de conteúdo, formando comunidades. E olha que essa ainda é uma definição bem básica. Agora, o que são esses tais de animais antropomórficos que eles tanto gostam? São personagens animalescos com características humanoides. E isso já é um ponto que causa um pouco de confusão, porque não é tão simples assim. Não são só animais antropomórficos em geral. Enfim, continuando, muitas pessoas dirão que esse grupo começou a se formar com os filmes da Disney, que continham esse tipo de personagem. O que em partes é verdade, porém a apreciação realmente só começou a ficar organizada depois que surgiram publicadoras de quadrinhos que focavam muito mais em animais antropomórficos, mais especificamente mamíferos, que são os favoritos deles. Daí logo depois de essas pequenas comunidades se formarem, tivemos um real estopim, que foi quando um artista lançou a obra Albedo em uma convenção de ficção científica. Daí assim, realmente começaram a se unir em grupos da internet antigos que eram de tecnologias bem mais primitivas e muita pouca gente, porém já começaram a ter várias partes significativas. Óbvio, mesmo antes dessa obra, já existiam certos grupos que gostavam de apreciar isso, porém não se tem muitos registros sobre, porque pela internet fica bem mais fácil. Além de dessa vez ser um grupo bem mais nichado e realmente engajado na apreciação deste tipo de conteúdo. E com essa forcinha a mais por parte dos adoradores, esses grupos se mantiveram cada vez mais fortes, até finalmente, com mais consoles e mais internet sendo acessível, eles se popularizaram demais, assim formando membros famosos, grandes convenções e ainda uma subcultura inteira na internet. Um detalhe para vocês não se perderem no tempo: as convenções furries começaram já um pouco após a formação desses primeiros grupos mais fortes, mas elas só realmente se popularizaram nos anos 2000 com internet e impulsionada ainda mais pelo reconhecimento da mídia. Então houveram algumas polêmicas envolvendo esta comunidade e se formaram vários grupos. Pessoas que não gostavam nem um pouco de furries e queriam que todos morressem, religiosos que não curtiam essas paradas, furries que pregavam a paz, furries que se arrependeram de ser furries e furries que criticam os furries que se arrependeram de ser furries. Bagulho difícil da porra. E essa história foi bem basicona e resumida, porque aqui não é lugar de enrolação e eu vou aprofundar somente o que for necessário. O contexto foi para vocês se localizarem no tempo, o que vai facilitar demais a compreensão desse vídeo, porque esse vai ser um clássico vídeo de argumentação. Então a gente vai reagir a alguns argumentos aqui e vamos aprofundar em cada ponto. Recentemente um amigo meu chamado Mr. Breno, que tem um canal no YouTube, fez um vídeo meu que bostejando na comunidade Wildcraft, que é um jogo que tem bastante furry, no caso bastante youtubers furries, que são uma espécie meio hostil. E pela sua agressividade, quando o meu amigo fez um vídeo reagindo a estes vídeos e zoando com a cara das pessoas, ele levou um strike, ou seja, o vídeo dele foi retirado do ar. Feito e realizado por uma das youtubers reagidas, que tem o nome de Mestre Hayate, que por coincidência é uma furry autodeclarada. Então meu ponto aqui não é comentar sobre a Hayate em si, mas sim o fato dela ser uma furry que não sabe absolutamente nada sobre furries. O que ela faz é um discurso robótico de que a parte ruim e problemática dos furries é uma minoria e o resto não tem nada o que se preocupar. Então meu amigo Breno vai soltar um vídeo falando sobre a Hayate, mas esse vídeo aqui vai ser mais sobre as afirmações que ela faz. E essa era uma parte que era pra estar no vídeo do Breno, mas não tá porque ele não quis colocar e não faria nem um pouco de sentido. E ainda por cima, adivinha quem escreveu essa parte que era pra estar no vídeo dele? Sou eu. Então vamos reagir e comentar por cima disso. Tá bom, vou falar uma verdade. Eu não entendo esse ódio todo por furis, já que a comunidade furry é como todas as comunidades. A comunidade furry é igual a todas as outras? Ela não faz o mínimo de esforço para argumentar sobre. Mas eu vejo muita gente interpretando a comunidade furry de uma forma errada. Furry são apenas pessoas que gostam de histórias e artes com animais antropomórficos. E o que isso quer dizer? Que dizer que a pessoa faz ou assiste desenho animado de histórias que possuem serem antropomórficos? Essa parte aqui é muito mal escrita. Nem todos que assistem desenhos com animais antropomórficos são furries. Se fosse assim, todas as crianças do mundo seriam furries, sem nem saber. Quer são animais que podem possuir ou não um físico humanoide, pode falar, e possuir inteligência capazes de andar entre 2 e 4 patas. Cuié, animais antropomórficos que podem possuir ou não um físico humanoide. Dentro dessa comunidade existe uma discussão sobre esse exato tema. É denominado por vários furries que animais falantes que possuem poucas ou nenhumas características físicas humanoides não são furries, e sim funny animals. Furries precisam de algo com pelo menos um pouco mais de características humanoides físicas, pois esse é o conteúdo que o público furry busca em geral. Para você ter uma ideia, existem até artigos separados na Wikipédia, o que prova que até os burrinhos da Wiki já sabem como é que funciona. Esse aqui é o trecho que fala sobre o surgimento dessa diferenciação, que aconteceu justamente nos primeiros grupos mais fortes de furries.
possuir expressões humanizadas. Furries não é uma comunidade com ou para conteúdos impróprios. Mentira, a comunidade furry é conhecida por ter conteúdos impróprios. E mesmo se eu estiver generalizando, eles são reconhecidos por isso. E ainda faz parte da própria história dos furries. Lembra aquelas mini empresas de quadrinhos que eu comentei? Uma delas era a Vultee. Foi uma das primeiras mini empresas focadas a publicar quadrinhos com conteúdo furry. Termo que mal existia na época. E vários desses quadrinhos tinham, adivinha, cenas explícitas de reprodução. Essa parte é bem comentada nesse trecho aqui, que tá na wiki da Furry Fandom. Como já ouvi muita gente falando isso, pode perguntar para a maioria dos participantes da Fandom Furry. Se você tiver uma panelinha, é bem óbvio que vão falar isso pra você. O que acontece é que a Fandom Furry é uma comunidade. E como toda comunidade, existe seu lado bom e seu lado tóxico, e gente para hatear a comunidade sem conhecê-la. Não preciso falar muito porque essa é uma clássica. Os comentários estavam provavelmente falando em geral ou pela parte mais popular. Mas o lado tóxico de uma comunidade é muito pequeno comparado a partes boas da comunidade. A parte do conteúdo adulto é considerada tóxica, não? Você mesmo afirma que a comunidade não é lugar para esse tipo de conteúdo. E não, a parte consumidora de conteúdos adultos não é pequena. Os furries são conhecidos por esse tipo de arte, entre aspas. E ainda por cima, como provei anteriormente, essa parte tóxica está enraizada na história. Ou seja, a partir do momento que você diz que a comunidade não é lugar para esse tipo de conteúdo, você está dizendo que a história não é lugar da história dos furries. Pois sem esse tipo de conteúdo, essa comunidade não existiria. E se existisse, seria bem diferente. E a popularidade dos furries com esse tipo de conteúdo só se prova ainda mais lógica quando se adiciona o contexto. É a mesma coisa de falar mal de alguém ou de algo só porque a outra pessoa falou que é ruim. A sua argumentação defende que a parte minoritária é a ruim, mas a sua conclusão é sobre se basear na opinião do outro, genuinamente estranho. Tipo, existem os clássicos da Disney, por exemplo, Rei Leão, Bambi e Irmão Urso. Todos os personagens são antropomórficos. E o que a Disney tem a ver com isso? O interesse da comunidade furry não se baseia nesse tipo de animal antropomórfico. Isso seria considerado um funny animal, na maioria dos casos. Muitos deles não andam de duas patas, mas possuem fala, racionalidade e expressões humanas. Resumindo, eles são furries. Não são furries e você ainda caiu em contradição. Se os furries são as pessoas que apreciam conteúdos com animais antropomórficos, como os personagens da Disney são furries? Não vi nenhum trecho desses animais se denominando ou consumindo tal tipo de conteúdo, porque simplesmente não faz sentido. Os furries são a comunidade que consome isso. Com os piores comentários. Eu acho que isso aqui é só mais uma prova que ela não sabe muito bem do que tá dizendo. Não vale a pena eu revisar cada vídeo dela e mostrar o que ela tá falando de errado. Só queria dar uma pequena noção pra vocês de que ela é uma furry meio mal estudada. Sendo bem sincero mesmo, eu prefiro ela fazendo essas falas do que furries mais grandes que admitem que essa parte da comunidade existe e dizem que não tem problema nenhum porque eles têm um corpo humanoide e pesquisas e porra, aquieta o rabo, irmão, pelo amor de Deus. É bem óbvio que esse conteúdo não incentiva algo bom e principalmente porque em várias dessas artes a cabeça continua sendo igualzinha de um animal. E a cabeça é utilizada, especialmente nessas artes mais fetichistas. Enfim, valeu, plebes. A Cleide está sem calcinha. Exatamente, a Cleide está sem calcinha.